pessoal, tudo bem com vocês? Tudo Aqui é bem. Daniela Oliveira, recebendo aqui no Instituto Tônia Luz Oliveira. de Desenvolvimento Sou marido Humano. dela, viu? Meu marido, Tônia Oliveira. Nós falaremos hoje de um assunto interessantíssimo, pornografia no relacionamento. E esse episódio estará disponível no nosso podcast Vida e Família, com o intuito de abençoar, de trazer clareza para a tua vida. Fica ligado, não perde nada, porque o conteúdo vai gerar muitíssimo valor. Sim, Tônia? Com certeza, é um conteúdo que vai trazer grande relevância para a vida das pessoas, porque tem muitas pessoas que vêm sofrendo as consequências deste mal e estão retraídas, estão constrangidas, não têm coragem de pedir ajuda. E nossa intenção aqui do Instituto Luz, através desse programa, é trazer luz, chamar a sua atenção para que você possa cuidar disso. Exatamente. E aí, trazendo aqui nesse primeiro episódio dessa série, porque é uma série, pornografia e no relacionamento. Nossa primeira série, né? Nosso primeiro vídeo. Primeiro episódio dessa série, nós conversamos e entendemos que esse assunto é de grande importância para a humanidade. É um mal que tem nos acometido por falta de conhecimento, ou por falta de coragem, ou por orgulho, e isso tem adoecido a mente das pessoas, tem nos adoecido. Portanto, nós vamos falar um pouco sobre essa temática, com o objetivo de trazer saúde, paz para sua mente, para os seus relacionamentos. E eu queria já começar. Tony é o nosso psicólogo, ele é mentor de casais, ele também é o criador do programa Pornografia, Homens Livres da Pornografia. Nós estamos casados há 18 anos e há pelo menos 15 anos Tony aborda esse assunto dentro das palestras, das igrejas, dos treinamentos, dentro do consultório, porque eu acompanhando toda essa jornada, não haveria um outro tema que mais estivesse latente, né, nos nossos bate-papos, que esse, porque através da pesquisa, através de atendimentos no consultório, a gente sabe que o que mais assusta é que é uma doença, um vício silencioso que dificilmente você consegue perceber se você não tiver a coragem de dizer preciso de ajuda. Exatamente, adoece a pessoa. E para você ter ideia de quanto isso é sério, vocês que estão aí nos ouvindo, a pornografia ela sequestra a mente da pessoa. E quando você sequestra a mente dessa pessoa, você sequestra essa pessoa, não é? E eu começo dizendo o conceito de pornografia, e para mim a pornografia é uma mentira sobre a qual grande parte das pessoas hoje tem construído o alicerce da sua sexualidade. Então, casais, pessoas que têm seus relacionamentos sexuais independentes, ou seja, eles estão sendo baseados por uma sexualidade pautada em pornografia. Então, isso é uma mentira. Quando você assiste um filme pornográfico, você vê aquelas cenas, aquelas coisas lá, aquilo tudo ali tem todo um contexto para que se faça daquela forma e atraia as pessoas, e é tudo uma mentira. É fantasia. Mas me conta aqui, até por uma questão de também querer aprofundar mais no assunto, você que é especialista na área, como que a gente define pornografia e como podemos definir o vício em pornografia? Entendendo o que é a pornografia e como me coloco ou você identifica uma pessoa viciada na pornografia? A pornografia, ela é difícil você defini-la, é mais fácil você identificá-la. Tá? Quando você visualiza uma cena, vou falar aqui bem brando, você vê uma cena de uma mulher seminua. Hoje não traz muito impacto ao olho da sociedade, mas é uma visão pornográfica. Nós estamos em uma escalada tão alta nessa profundidade dentro dessa questão, quando você vê uma imagem branda, acho que vamos chamar dessa forma, a maioria das pessoas vão dizer, não, algumas pessoas vão discordar de mim, não, que isso não é pornografia não,
Mas quando você tem essa visão já sensualizada, você vê que se uma criança começar a ver uma imagem assim, essa criança vai começar a ter essas influências na sua vida, no seu comportamento. Então, você percebe a pornografia a partir daquilo que você visualiza. Então, tem essa forma de você ver alguém seminua ou seminu. Tem também, você vai escalonando, vendo vídeos de sexo, beijos, questões que a gente vê nas novelas, muitas cenas nas novelas são picantes e que já tem muita coisa da pornografia ali, até sexo explícito. Então, nós temos um escalonamento. Eu vejo desta forma, porque isso tudo interfere na produção de dopamina, que é um neurotransmissor que é responsável pela sensação de prazer, de recompensas que a pornografia produz de forma muito intensa na nossa mente. É muito interessante porque nós vamos entendendo como identificá-la, não é? Como identificar uma pessoa viciada na pornografia e depois nós vamos entendendo os efeitos, causas e efeitos dessa prática, não é? Tem uma caracterização, né? Você tem hábito, nós temos hábitos e tem certos hábitos. Você levanta de manhã e escova seus dentes, você tem um hábito natural. Mas quando você começa a ter certos hábitos que vão começar a gerar prejuízos, e isso no caso da pornografia, já pelo menos se preconiza a partir de 2 anos, quando a pessoa tem acessos constantes, já caracteriza um vício. Então, há 2 anos acessando esses conteúdos, as pesquisas, estudos demonstram que essa pessoa já pode ser considerado viciado. Eu também li sobre... Porque, daí, só para não te contar, o vício é um hábito que gera prejuízo. Ele tem problemas de socialização, a pessoa começa a se isolar, a pessoa começa a ter vários problemas dos quais até nós vamos discorrer um pouco. Eu também tive acesso a algumas pesquisas do Tony que falam, e eu achei uma bem interessante de um pesquisador do Canadá que se interessou em 2016 por esse estudo da pornografia, entendendo que ela traz danos cerebrais irreversíveis. Nós conversamos sobre isso. Sim. E vamos abordar isso aqui também, não é? Como você já trouxe aqui, depois de 2 anos acessando esse conteúdo, o seu cérebro registra de uma forma que você vai ter danos aí para um tanto de tempo à frente na sua vida e quiçá seja irreversível. Para você ter noção, uma imagem, quando ela é acessada na nossa mente, quando você acessa, ela pode levar 20 anos para sexualmente. Uau. 20 anos. E olha só, Dani, você está aqui para falar, para trazer benefícios, conhecimento, e a gente também tem que se expor. E eu falo porque eu já fui iniciado na pornografia. E quando eu vi essa informação de que uma imagem ela fica 20 anos na mente da pessoa, eu automaticamente pensei, isso é validei, porque eu lembro, eu digo a você hoje e agora, eu lembro exatamente demais, o que você via. Se eu fizer força na minha mente aqui, eu lembro demais do que eu vi há mais de 20 anos atrás. Gente, a gente escolheu... Isso é um negócio muito sério. Exatamente, essa temática por uma vivência. Então, a gente precisa falar daquilo que temos autoridade. E eu escolhi esse podcast, dividi esse podcast com meu marido, Vida e Família, trazendo um assunto que para ele é de domínio, porque nós estamos falando com alguém que já esteve do outro lado, na condição também de viciado nesse material. E o interessante é que você me dizia, quando a gente estava organizando essa conversa, é que você começou a acessar isso através de conteúdos científicos até, né? Você começou a se descobrir por volta de 6 anos, 7 anos, 8 talvez? 8, 9 anos. E entenda que é errado acessar o material científico. Não! É uma crescente, você já trouxe isso. Você vai buscando conteúdo e de repente... A visualização de uma imagem, de uma fotografia do corpo, isso é uma pornografia, né? Isso sexualiza uma pessoa. Então, assim, no meu caso, assim, existem casos e casos. Não diria que uma figura científica geraria isso, né? Não vai gerar. Mas você foi acessando conteúdos até que você chegou
no nível da pornografia. Vai Tá, descer gente? lá, Vamos deixar isso bem claro aqui, vai descer para não ladeira, confundir, para não confundir. Ah, eles estão falando que acessar o material científico vegano pornografia não é isso. Não é para explicar, Não é pessoal, isso. assim, lá em casa, a gente tinha umas revistas chamadas Vida Íntima, muitos anos atrás, não é tanto tempo assim não. Mas assim, lá tinha imagens do corpo humano, tinha fotos mesmo, eram fotos, não era desenho. Fotos de um homem, de uma mulher, nus, não é? Nus mesmo, mostrando o corpo todo de forma natural. Então aquilo foi eu me lembrei da função do Dani, justamente o primeiro contato que eu tive. E aí as coisas vão descendo ladeira, não é isso? E o interessante, Tony, é que nessa pesquisa do Canadá, o pesquisador disse o seguinte: ele separou um grupo de jovens na faculdade, ele levou isso para o campo científico, né, dentro da faculdade, e um grupo de jovens se permitiu se expor, porque a gente sabe que é interessantíssimo nesse tema, é que ele é tão pessoal, que compartilhar com um especialista, compartilhar com outra pessoa, com um amigo, leva um tempo, porque você está falando de uma intimidade profunda de alguém. E o interessante é que esse pesquisador canadense, ele levou esse tema para dentro da universidade, um grupo de universitários quiseram, mas ele não encontrou um outro grupo que não consumisse conteúdo da pornografia. Ele não encontrou. Sim, você acredita? Essa pesquisa, ele encontrou um grupo que era consumidor do conteúdo pornográfico, mas não encontrou um outro grupo que não fosse. Ou seja, quer dizer que ele não todos estavam envolvidos nesse conteúdo. Agora, o interessante é o seguinte, gente. Nós toda a humanidade tem acesso a isso, vamos passar por esse material, esse conteúdo, mas aí é que dá, é você ter a clareza e dominar as suas emoções, entendendo que isso é um conteúdo que vai me trazer prejuízo. Eu não quero participar disso. Eu não quero trazer isso para dentro da minha vida, primeiro, muito menos para dentro do meu relacionamento, porque você assiste uma vez, tá tudo bem, você assiste a segunda, a terceira, tá tudo ótimo, você vai ter até aprendizados, dependendo do que você estiver acessando. Mas com 1 ano, com 2 anos, você vai começar a ter os prejuízos, essa conta vai chegar. E quando essa conta ela chega... vai tomando conta de forma paulatina. E silenciosa, silencioso, né? Aos Muito poucos, silencioso. ele vai tomando conta. E veja que é uma situação, é uma coisa que ela vai trabalhando a mente da pessoa. E aí o que acontece? A pessoa começa a se aprofundar nos níveis. E é como eu falei no início, você tem assim, uma cena que você vê hoje, começa a ver várias vezes, aquela cena já não satisfaz mais. Ela já gera um nível de neurotransmissor que traz essa sensação de prazer, que não vai mais satisfazer, então tem que ir para uma outra coisa mais diferenciada. E chega ao ponto de as pessoas querem ver vídeo disso, sadomasoquista, sexo com animais, e vai descendo lá para baixo, o negócio muito sério. E só chamando a atenção mais sobre isso, que é tão sério, no meio de tantas informações que a gente vem buscando, de muitos vídeos que a gente assiste, de pesquisas que eu venho fazendo. Inclusive até numa fala do pastor José Gonçalves, que é uma das pessoas que eu ouço muito, é um dos ícones no Brasil, e ele tem um vídeo dele que ele fala, olha, a pornografia ela está associada ao crime organizado. Quando você acessa a pornografia, você está patrocinando o crime organizado que está por trás de tráfico de humanos, de exploração sexual infantil de mulheres. Nos Estados Unidos, essa é a terceira indústria que mais lucra. Só fica atrás das drogas e... Deixa eu ver aqui. Só fica atrás das drogas e da indústria da bebida, se não me engano. Então é uma indústria. E por trás dessa indústria, gente, quando que você não ouviu nos
jornais o sumiço de crianças. Se você for fazer uma pesquisa de várias pessoas que somem no nosso país, que não encontram, muitas dessas pessoas elas são vendidas. Quantas mulheres elas recebem propostas de certas pessoas para ir para outros países e que vão com o objetivo de trabalhar, chegam lá, elas se deparam com uma situação de que elas foram para lá e vão ser escravizadas, não tem como voltar e acabam vivendo uma situação de escravidão. Então, quando nós acessamos a pornografia, ela é um monstro. E interessante, Tony, que você falou que essa imagem pode perdurar por até 20 anos ou mais. Ela está fixada no nosso córtex frontal e essa imagem, ela não se apaga. Então, na verdade, é o seguinte, o que ocorre? Nesse caso de neurotransmissores, né? Quando você acessa, a pessoa que ela começa a produzir de forma acelerada o neurotransmissor da dopamina. E a pessoa ela perde a capacidade de decisão, que está justamente aqui no lobo pré-frontal, no córtex pré-frontal. E aí a pessoa ela é prejudicada nessa capacidade de tomar decisões. Praticamente a pessoa ela perde a autonomia. Por isso que muitas vezes você vai ver pessoas que, quando você vai diagnosticar, vai identificar, como é que se diz? Você vai investigar, aí você percebe, você investiga, você chega no diagnóstico, e aí você vê que a pessoa ela tá viciada na pornografia, ela se isola. Quantos relatos você ouve de pessoas que estão lá, só fica no quarto trancado, lá com monitor, ninguém sabe o que ele faz. Imagine como que a mente dessa pessoa não está prejudicada e embebecida no caso da pornografia, por dopamina. É uma doença, é um vício que tem trazido muitos prejuízos. Você, com essa sua fala agora, me fez disparar um gatilho da pedofilia. É um assunto que nós não vamos falar agora, mas entendendo sobre esses malefícios da pornografia, do quanto ela é danosa, do quanto ela corrompe as nossas emoções, a gente consegue então entender o porquê que muitos pedófilos agem como pedófilos. Eu costumo falar, que todo crime sexual ele está por trás da pornografia. Porque se você for analisar bem, quando a pessoa ela começa a acessar esse tipo de informação, esse tipo de coisa, ele começa a ser aguçado nesse sentido. Né? Às vezes são crimes. Uma das características do pedófilo é justamente quando você vê uma pessoa que gosta de fazer amizade com criança, começa a acender uma luzinha. Quer ser amigo de todas as criancinhas, quer comprar doce para todas as criancinhas. Alerta. É um assunto polêmico, a gente deve abordar isso nos próximos episódios. Porém, eu vou te a contar. ponto de que, infelizmente, tem os políticos que estão querendo, inclusive, legalizar esse negócio aí. Né? Isso é muito sério. Seria uma temática para a nossa próxima série. Porém, a minha alucinação aqui, compartilhando com vocês, é que, entendendo como se comporta a mente de uma pessoa viciada em pornografia, e ela já foi esse vício, gente, é muito interessante esse vício da pornografia, ele está tão equiparado quanto ao vício das drogas. Porém, eu já ouvi especialistas no assunto dizerem que o drogado consegue se livrar mais rápido do vício das drogas do que um viciado em pornografia se libertar da pornografia. Pois é. Até porque, entenda o seguinte, só um minutinho, o viciado em droga, ele pede ajuda, ele desesperadamente em algum momento reconhece que ele está num caminho sem volta. O viciado na pornografia, ele não se percebe nessa condição. Mas é exatamente isso. Nós hoje não vamos falar, pelo menos não está dentro do contexto, mas a gente pode até pincelar, sobre como se livrar do vício, como tratar o vício. Primeira coisa, assim, hoje,
você vai falar sobre casais, não está falando sobre justamente dentro do relacionamento, vamos falar do relacionamento, estamos falando muito sobre a questão da pornografia. Então você não vai lá na estatística e você vai ver, ó, casal tal separou-se por causa da pornografia. Você não vai encontrar esse dado, é difícil. A pornografia é um dos elementos que gerou vários outros elementos que culminou na separação, infelizmente. Não é? Mas tem raízes. A pornografia é uma situação da qual quem está mergulhado nesse vício precisa ser tratado tão quanto, da mesma forma, claro, com as suas especificidades, alguém que passa por um centro de recuperação que é chamado de adictos. Né? São questões de adição. A partir das drogas que a pessoa começa também, no caso da maconha, a pessoa fuma o primeiro cigarro. Acabou assim. Daqui a pouco vai fumar o segundo, terceiro e vai pular para a cocaína e aí vai descendo ladeira também. Essa questão também que nós estamos trazendo é a mesma coisa dentro do seu contexto. Eu já ouvi, gente, relatos de mulheres com os maridos viciados em pornografia e são mulheres que contam isso com dor, porque, como nós já dissemos aqui no início da nossa conversa, esse é um assunto silencioso, é muito pessoal, constrangedor em conversar, constrangedor em assumir que você consome esse conteúdo com determinada frequência. Por isso, dentro da pesquisa, você é identificado como viciado por conta da sua frequência em acessar esse material. Não perca não, só para deixar dentro aqui. O grande problema nos casais é porque, principalmente com relação aos homens, e eu tenho visto muito isso, muitos homens naturalizam. Entendeu, Dani? Os homens acham que é natural você ver a pornografia. Perfeito. E inclusive insere as crianças, os seus filhos de 10, 12, 13 no contexto. É como no interior, que eu sou do interior, antigamente no interior os pais levavam os filhos para batizar no bordel. Não é assim? Não, vamos lá, fez 18 anos ou fez 16 anos, vai lá, leva e entrega para outra. Ele começa a vida sexual lá, não sabe o que está fazendo para a criança. É uma criança de 16 anos, né? Está começando a vida. E colocando a pessoa, esse adolescente, para começar de forma totalmente errada dentro da sua sexualidade. Você trouxe um assunto, você tocou num gatilho tão importante, Tony. Os homens, eles não assumem, não entendem exatamente, eles não enxergam dessa forma e eles acham que consumindo esse tipo de material faz parte da masculinidade. É o que dá, não, eu posso, eu tenho acesso, isso aqui pra mim é natural, pra minha esposa não. Então, só pra esses caras aí, isso aí vai muito, isso aí também passa muito pelo orgulho. Passou a primeira barreira, vem fica. Passa pelo orgulho, mas eu só quero trazer só algumas informações do cara. O cara que é um cara que vê a pornografia, ele quer levar isso para o casamento, ele quer pegar aquelas cenas, aquelas coisas e levar para dentro do contexto do casamento. Aquelas fantasias, aquelas coisas, achando que isso vai acontecer e que ele vai ser bem sucedido. Vou trazer algumas informações aqui, olha só. O que é que ele gera? Ele é responsável pela erotização infantil, gera no homem falsa sensação de preenchimento sexual, o homem se sente empoderado, né? E ao longo do tempo, o homem passa a ter inseguranças que jamais ele teria por conta de ter acesso e por conta de estar, como eu falei no início, eu digo isso, que é uma mentira pela qual as pessoas estão construindo a sua sexualidade, porque ele vai passar por inseguranças na sua vida pela qual jamais ele imaginou. Porque ele perde a noção, ele perde a capacidade de decisão, ele perde a capacidade de sensações, de emoção, de toque, de prazer, de coisa natural dentro do relacionamento. Isso é uma porta para o individualismo, né? O homem o homem ou a mulher, nós estamos falando muito do homem porque a maioria dos consumidores são homens, mas também existem mulheres nessa pesquisa. Porém, nós estamos abordando esse assunto porque você deixa de compartilhar a vida, porque o ser humano é alguém que precisa desesperadamente ter um outro alguém para compartilhar as emoções, sensações, as
as criações de memórias, e ele passa então a ser um indivíduo único, não é? Ele se autorrealiza e ele vive sexo. exatamente com prazer próprio, individualizado, então ele não precisa de nada, e quando ele compartilha isso, ele perdeu exatamente isso que você acabou de dizer, o tato, o sentido, a emoção, o desejo, porque ele só está transferindo a cena que ele visualizou. Mas a gente está disputando aqui um pouquinho, mas é assim mesmo, gente. Você acostuma aí. Gente, o cara vai se tornando potente. É o caminho para ser potente, é outro caminho para a ejaculação precoce. E mais, ele perde capacidade de gerenciamento. Né? Que eu falei, estou repetindo novamente, porque eu entendo que a didática da repetição traz aprendizado. Sim, perfeito. Está associado, ele perde justamente o córtex pré-frontal, que é o lugar da nossa mente, né? Que é responsável pelo gerenciamento das nossas decisões, da nossa autonomia. Então, são funções superiores de tomar decisão. Então, cara, você é o dono da casa, você é o homem que tem que governar a casa, tem que governar a mulher, tem que governar os filhos, tem que governar as finanças. Você perde isso ao longo do tempo e você não se percebe. Depois é que, como o pessoal fala, o fumo entra, entendeu? É que você vai dar conta, amigo. Então, nós estamos aqui para te ajudar, para chamar a sua atenção, para acender a luz amarela da atenção e deixar o orgulho de lado e buscar ajuda. Porque nós sabemos para quem nós estamos direcionando esse conteúdo. E falando de experiências de consultório, podemos falar das propriedades, porque 90% a 80% dos casos de pornografia que chegam até o Instituto, que chegam até Tony como psicólogo, são de homens, logicamente. Eu ainda não tenho um registro de alguém, de uma mulher que tenha compartilhado esse problema. Por exemplo, sou viciada em pornografia, ainda não tenho atendido esse caso. Mas tem aumentado muito. Sim, tem aumentado, eu estou falando só da minha experiência de consultória aqui, de atendimento. Mas tenho visto que você tem sido procurado nas suas redes, no Instagram, através do direct, gente, pessoas da sociedade, pessoas bem-sucedidas na sociedade, que com a pandemia se sentiram pressionadas no período pós-pandêmico, porque agora nós estamos saindo desse período, começaram a procurar ajuda, mas para onde? No orgulho. Né? Você teve relatos aqui de procura de pessoas nesse desenho aqui que eu acabei de dizer, bem-sucedidos, porém com problemas gravíssimos, viciados em pornografia de verdade e não foram adiante no tratamento. Então, Dani, só entrando aqui dentro do contexto que você está trazendo, quero falar só mais um pouquinho. O cara perde problema, motivação, resolução de problema, planejamento, atenção. O cidadão ele se arrebenta e ele não percebe isso depois que está tudo perdido. Tem alguns que ainda tem coragem de ajuda. Pede ajuda e ainda nós louvamos. Porque tem muita gente que eu tenho um caso mesmo, o cidadão me procurou. E eu levei pelo menos uma hora conversando com ele, tal. Trouxe todas essas demandas, eu percebi uma série de coisas, a gente vai percebendo uma série de coisas dentro da conversa. E eu dei uma orientação para ele. Pronto, seguimos. Simplesmente o cidadão nunca mais me procurou. Você acha que ele ficou bom? Eu tenho certeza que não. E eu sei por que ele não me procurou. Então eu não vou discorrer muito aqui, porque isso está dentro da questão do orgulho, da exposição, né? É por isso, só fazendo um gancho, Tony, é por isso que o Instituto Luz de Desenvolvimento Humano, ele existe. Ele existe para te acolher, ele existe para te ouvir, ele existe para te ajudar, te ajudar a promover a saúde mental, emocional, física também, familiar, porque aqui nós não julgamos, nós acolhemos. Então, só falando para você, homem, mulher também, você quer ser segurado? Nós estamos aqui para isso. Então, o Instituto Luz nasceu com algumas dores, tanto minha quanto de Tony. Entendemos que isso seria o nosso propósito. E falar dessa temática nos deixa muito confortável pela vivência, pelas experiências, casos de consultório. Agora, Danise, você quer saber um pouco mais? Você já ouviu falar de feromônios? Eu quero entrar nessa seara agora. Porque eu sei que isso traz danos ao nosso cérebro. E eu queria que você trouxesse
Dentro mais um malefício, né? Nós temos no nosso corpo, na nossa química, uma coisa chamada feromônios. O que é o feromônio? É o cheiro de macho, é o cheiro de fêmea, é aquilo que me atrai a você e você me atrai, o meu cheiro te atrai e vice-versa. Simplesmente você, amigo, que qualquer pessoa perde esse cheiro. A química da pessoa ela é modificada. Claro, nós estamos falando da nossa mente, do nosso cérebro. É onde as sinapses acontecem, onde os hormônios, os neurotransmissores, eles são ativados. Toda a química do nosso cérebro ela é formatada ali. Para você ter ideia, 20% da energia que nós consumimos, que nós temos durante o dia, o cérebro consome 20%. Tá? Então, vem só, 20% é um quinto da energia. E é um órgão que pesa 1,600, mais ou menos isso. Então, nós perdemos esse cheiro. O homem perde o cheiro que atrai a fêmea. Então, é uma disfunção, é uma deformação. Então, isso é muito sério, muito sério. O interessante, Tony, é que talvez as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo não estejam entendendo tanto essa profundidade, mas ao passar do tempo que isso vai acontecendo, que esse uso natural do homem e da mulher deixa de ser natural, você vai perdendo o sentido de estar casado, o sentido de querer se relacionar com o sexo oposto, porque você se tornou então autossuficiente. Na verdade, é isso que a pornografia nos convida a sermos autossuficientes, quando na verdade temos uma dependência de ter um ao outro, para a gente assim conseguir o equilíbrio e viver o curso natural da vida. Você trouxe a questão exatamente, é uma sexualidade deformada, deturpada, que vem a culminar na destruição do casamento. E a gente já está aqui caminhando para o nosso final dessa primeira série, desse primeiro episódio da série Vida e Família, pornografia dentro do relacionamento. Aqui é interessante dizer para você, a pornografia ela vai tirando essa naturalidade que deve existir dentro de qualquer relacionamento, destrói a nossa intimidade, as nossas capacidades, nossas faculdades mentais passam a ser prejudicadas por conta desse vício. Pode falar. Pode ir. Aos poucos, o casal ele tem que estar unido. O sexo, até a própria Bíblia fala que os dois em uma só carne. Então, quando você sexualiza, você gera uma sexualidade de forma deturpada, não torna-se mais uma só carne. Ele começa a fazer isso aos poucos, de maneira silenciosa. De maneira silenciosa, você vai separando. E aí, o cidadão começa a se isolar. O homem ou a mulher começa a se isolar. Às vezes o cidadão vai para outro quarto, ou vai para o banheiro, vai com o celular na mão, e aí fica muito tempo lá. E aí começa a dar desculpa, não, estou vendo isso, estou fazendo aquilo. E aí começa a dar desculpas. E aí já afastou de tal forma que perde a intimidade. E aí entra os espaços vazios. Não permanecem vazios, eles são ocupados. E se você está com o espaço vazio, eu quero te chamar a tua atenção para finalizar esse podcast de hoje. Procure entender, procure observar e ver quais são os espaços que estão vazios, a fim de que você possa ocupar, porque senão o Ricardão está aí. Eita, meu Deus, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, gente. Por que os homens recorrem à pornografia? Por que as mulheres também começam a acessar esse conteúdo? Por conta de um prazer mais rápido, uma dopamina liberada mais rápido. Observe que você, quando acessa a pornografia, você não faz esforço algum. Você não tem que fazer nenhum esforço, você não tem que gastar a sua energia, você deixa o cérebro mais confortável. Nosso cérebro não gosta de gastar energia, não é verdade? Ele gosta daquela questão mais acomodada, mais tranquila, não quer correr risco. Então, portanto, segura, Tony, o que acontece? Por vou acessar um conteúdo desse teor, eu não vou fazer nada. 2 cliques, clique, tá lá, eu vejo a cena, consumo o conteúdo e eu já começo ali rapidamente a minha dopamina a ser liberada. E a dopamina é o hormônio do quê? Do prazer. Então
Então logo eu tenho compensa. prazer, exatamente, logo eu tenho prazer sem nenhum esforço. Ora, isso me parece um tanto quanto bom, um tanto quanto gostoso, não é verdade? Sim. E fechei, porque pesquisas apontam também que o smartphone é responsável por 20 ou 30% desse acesso muito rápido. Você desliga, você vai dormir, você vai fazer uma coisa, aquilo ali já te roubou do tempo com o seu parceiro. Antigamente tudo para você abrir uma foto. Era uma revista, né? Era uma revista, tinha que comprar. Era Hoje difícil não. acesso, hoje está Hoje instantâneo. é instantâneo. 2 cliques você está com conteúdo. Degustou aquilo, aí você sente, né, no início dessa jornada da dependência, uma culpa, poxa, cessei, mas você já se afastou do seu parceiro, já se afastou da sua esposa, e aí você vai indo. O que você disse no início do podcast, você vai cada vez mais querendo outro, porque você já viu aquilo, você vai querendo outra cena, outro conteúdo, outro contexto. Você vai indo, você se acostumou com esse prazer rápido, essa dopamina sendo liberada rapidamente, que você não teve nenhum esforço para gastar energia. Isso dentro da neuroplasticidade, né? Exatamente. Plasticidade neural. Exatamente. O que é que acontece, Rita? Só pra gente dar isso que você falou. Quando você acorda de manhã, vai escovar os dentes, você vai tomar café. É automático. O seu cérebro, esse caminho neural, ele já está formado. Da mesma forma, quando a pessoa ela tem um vício na pornografia, aí a dopamina tem muito mais poder de prazer, a pessoa de alegria, que na verdade isso aí não vai trazer alegria, mas ela é responsável por você ficar uma euforia momentânea, né? É uma euforia. Então, assim, isso gera um caminho neural e que vai gerar esse vício que embebeda o cérebro da pessoa. E pior, Tony, que aí os casos que eu acompanho das mulheres, vai criando o afastamento do companheiro, porque quando você é namorado, você já tem uma vida sexual, se começa a ter esse desgaste, você resolve rapidinho, porque você não é casado, você está namorando só, beleza. Mas quando você é casado, você tem responsabilidade, você tem uma vida, você tem uma família por trás disso. Aí isso vai minando silenciosamente, você consome, você vira individualista, você vai deixando o uso habitual de procurar seu marido, sua esposa, e aí o que acontece? Você vê homens, aí eu tenho esses relatos, homens que se enveredam pelo trabalho, homens que só querem trabalhar. Aí o meu marido trabalha muito, homem trabalhador, homem tá sempre fora de casa e tal. Gente, vamos observar que nós nos comportamos em diversas fases da vida, criando caminhos, esses caminhos estão nos dando sinais. Não pode ser alguém apaixonado o tempo todo por trabalho, por esporte, por lazer. Não, nós criamos esses subterfúgios para nos tirar daquilo que vai ter que nos confrontar. Se o homem ou a mulher já está viciado nesse tipo de conteúdo, dificilmente ele terá vontade de estar gastando energia e buscando prazer em estar com o seu parceiro, com a sua esposa, com o seu esposo. É muito mais fácil ele ter isso sozinho. Então, ele vai rapidamente criar uma válvula de escape. O trabalho, o lazer, o esporte, alguma coisa. Vai dando desculpas. Exatamente. Alguma coisa. Poxa, você está ausente, aí ele vai dizer, não, olha, então eu trabalho que eu tenho que entregar amanhã, eu estava ali produzindo e tal, não sei o quê. E mulheres, me escutem, observem os seus relacionamentos. Se isso está acontecendo com você, se você nota esse tipo de comportamento no seu marido, né, no seu cônjuge, no seu parceiro, no filho, pode ser na filha, no filho, bom, bem pontuado, o filho, né, esse isolamento, damos a esse comportamento o nome de isolamento. Exatamente. Vamos olhar com um olhar, com uma lente mais limpa, com um olhar mais apurado e entender que talvez seja o momento de uma ajuda externa, né, com um olhar de alguém que tem um pouco... Começar a trazer os laços familiares a serem reunidos, porque tudo isso traz, como você bem trouxe, isolamento. Você vê, você muitas vezes tem uma família na mesa, aí tem um celular na mão, o outro lá na ponta do celular, e cada um com sua máquina. Às vezes estão lá no quarto, não tomando café, não janta, não faz tudo em família, porque a tecnologia e essas coisas que nós estamos fazendo já fragmentaram tudo isso. Então, nós estamos aqui justamente para chamar a sua atenção. Você olhe para dentro de você, da sua casa, da sua família, e reúna novamente, faça uma reunidade dos seus parentes, do seu filho, da sua filha, do casal, a fim de que vocês sejam fortalecidos, não sejam destruídos. Exatamente.
Gente, e por aqui nós estamos nos despedindo desse primeiro episódio que já acalorou esse local, já subiu a nossa temperatura, porque é um assunto que passa pela casa de quase todo mundo, gente. Infelizmente ou felizmente. Exatamente. Felizmente ou infelizmente, mas sabe o que acontece quando o conteúdo chega? Traz libertação, clareza, traz luz. E o nosso objetivo é compartilhar conhecimento hoje e sempre. Por isso é que o Instituto Luz do Desenvolvimento Humano existe, para trazer clareza, cuidado, acolhimento, um ponto de atenção. E se você está em algum momento, você se viu em algum desses contextos que nós conversamos aqui, acenda suas luzes de alerta. Não é o fim de tudo, pelo contrário, é o início de uma nova jornada, de uma nova etapa, onde nós vamos precisar nos reinventarmos, quebrar o nosso orgulho, deixar um pouco a nossa altivez de lado e procurar ajuda. Eu agradeço você pela companhia, de ter nos escutado. Espero que tenha feito sentido, espero que faça muito sentido esse conteúdo de valor à sua vida. Agradeço você, Tony Oliveira, por trazer um pouco do seu conhecimento, compartilhar com quem nos assiste, com quem nos ouve, um assunto de tamanha relevância. Eu acredito que nós vamos ter um podcast 2, trazendo um pouco mais de informações, até mais técnicas em relação a isso. Tem muita informação, tem muita coisa que a gente pode trazer para lançar luz sobre as pessoas que estão nos ouvindo, aqueles que virão até nós, e nós teremos o prazer de ajudá-los. Exatamente. Muito obrigado. Não deixa de acessar esse conteúdo, se inscrever no nosso canal no YouTube. Assiste, compartilha, vai subir em todas as redes, plataformas digitais. O diretor está aqui direcionando. Daqui a pouquinho vai subir esse conteúdo para você. Foi extraordinário passarmos esse tempo de aprendizado, de muito conteúdo de valor para mim, para você. E eu desejo que você tenha paz e plenitude. E até o próximo episódio. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.